Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações do Flamengo e vou te falar os bastidores envolvendo as semifinais da Copa do Brasil estão pegando fogo, porque o Flamengo e o Atlético Mineiro fizeram uma solicitação para mudança de data, obviamente pensando no melhor para eles. Quando Corinthians e Vasco foram contra, inclusive emitiram um comunicado oficial dizendo que seriam contra, e aí ficou aquela expectativa, o que será que a CBF vai fazer? E na noite de ontem, sábado, dia 28 de setembro, a CBF, enfim, confirmou as datas e os horários das semifinais da Copa do Brasil, irritando demais Corinthians e Vasco da Gama. Portanto, vocês já entenderam que a CBF atendeu aos pedidos de Flamengo e Atlético Mineiro. Repito, revoltando Corinthians e Vasco da Gama. Os dois clubes já emitiram um comunicado oficial, a gente vai contar todos os detalhes dessa situação, dessa polêmica, porque se tornou polêmica, quem será que está certo, quem será que está errado, por que Flamengo e Atlético Mineiro pediram essa alteração na data, por que Corinthians e Vasco da Gama não queriam aceitar. A gente vai falar muito sobre esse assunto, mas antes gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, darem o like no vídeo, ativarem a notificação, compartilharem também o vídeo com os amigos, com as amigas e assim ajudar o canal a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Qualquer ajuda será super bem-vinda. Vamos para as informações. Antes do assunto principal, só uma curiosidade, um levantamento rápido aqui. Você sabia que o Flamengo, sob o comando de Tite, tem a pior média de gols dos últimos 10 treinadores durante a gestão Rodolfo Landim? Em 2024, o Fla marcou 107 gols em 67 jogos. Isso dá uma média de 1,59 gols por partida, ficando atrás de treinadores como Sampaoli e Domenech, dois treinadores que fizeram um trabalho bem fraquinho à frente do Flamengo. Então, só para vocês terem noção como o técnico Tite não consegue fazer o setor ofensivo do Flamengo desempenhar. Ah, mas ele perdeu muitos jogadores. É bem verdade. Mas ele já sabe que perdeu esses jogadores, tem muito tempo. Até quando essa será a desculpa? A bengalinha de desculpa. Porque eu não estou conseguindo, porque eu não tenho mais o Pedro. Não, amigo. Você é um bom treinador, você tem jogadores bons à sua disposição para você pensar em algo, mudar a estratégia do setor ofensivo e assim fazer os jogadores do ataque performarem da melhor maneira possível. Até porque no último jogo contra o Peñarol, o time precisando fazer gol, deu apenas 2 chutes ao gol do Peñarol. Para mim, isso é um absurdo. Vamos logo para o assunto principal desse vídeo, porque a CBF aceitou a sugestão, tanto do Flamengo quanto do Atlético Mineiro, de inverter semifinais da Copa do Brasil com rodada do Campeonato Brasileiro. A CBF, na noite de ontem, divulgou as datas e os horários das semifinais da Copa do Brasil e ficou da seguinte maneira, papel e caneta na mão. Jogos de ida, Atlético Mineiro e Vasco, na Arena MRV, no dia 2 de outubro, quarta-feira, 7h15 da noite, jogo que será transmitido pelo Sport TV, Premier e Amazon também. No mesmo dia, quarta-feira, dia 2 de outubro, 9h45 da noite, Flamengo e Corinthians no Maracanã, jogo com transmissão apenas da Globo. Agora vem o problema. Jogos da volta, 19 de outubro, sábado, 6h30 da noite, Vasco e Atlético Mineiro em São Januário, transmissões de Sport TV, Premier e Amazon. Dia 20 de outubro, domingo, é isso mesmo, Corinthians e Flamengo na Arena Neoquímica, jogo com transmissão da Globo. Isso quer dizer que os jogos da rodada da Série A, que seriam disputados nos dias 19 e 20 de outubro, envolvendo esses 4 clubes semifinalistas da Copa do Brasil, serão antecipados para os dias 16 e 17 de outubro. Em nota, a CBF disse que depois da divulgação das datas da Copa Sul-Americana e da Libertadores pela Conmebol, ficou impossibilitada de organizar as partidas das semifinais da volta da Copa do Brasil na data originalmente programada, 17 de outubro. A desculpa, ou melhor, a justificativa da CBF não caiu bem nos clubes Vasco e Corinthians, dois clubes
como eu disse na minha introdução aí, não queriam de jeito nenhum essa troca. Por que eles não queriam? Porque Flamengo e Atlético Mineiro pediram alteração por conta da data FIFA. O Flamengo pode ter até 9 jogadores convocados. Então o Flamengo entraria em campo contra o Corinthians desfalcado por conta da data FIFA. O Atlético Mineiro, pensando na mesma situação, também queria alteração. Já Vasco e Corinthians não queriam mudar. O Vasco, obviamente, prefere pegar o Atlético Mineiro desfalcado. O Corinthians, obviamente, prefere pegar o Flamengo desfalcado. O Corinthians também está disputando semifinal de Copa Sul-Americana. Inclusive, uma das justificativas para não aceitar foi isso também. Então, assim, o que aconteceu? A CBF pegou os pedidos de Flamengo e Atlético Mineiro e as recusas de Vasco e Atlético Mineiro e falou o seguinte: beleza, o que eu faço agora? Vou escolher com quem brigar. E a CBF optou por brigar, entre aspas, com Corinthians e Vasco da Gama, desagradando demais esses dois clubes. E aceitou o pedido do Flamengo e o pedido do Atlético Mineiro. Quem está certo e quem está errado na história? Eu vou dar a minha opinião. Nem Flamengo e nem Atlético Mineiro estão errados. Eles entenderam o que seria melhor para eles. Inclusive, o Flamengo, obviamente, está priorizando a Copa do Brasil ao invés de priorizar o Campeonato Brasileiro. Porque nessa solicitação deixa muito claro que prefere jogar desfalcado pelo Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, será jogo contra o Fluminense, isso precisa ser dito, prefere jogar desfalcado contra o Fluminense a jogar desfalcado contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Então o Flamengo está priorizando a Copa do Brasil. Beleza, Flamengo e Atlético Mineiro, por entenderem que seria melhor para eles, fizeram a solicitação à CBF. Corinthians e Vasco da Gama também não estão errados, e eu vou ser bem sincero, eu no lugar do Corinthians e do Vasco da Gama, eu também não teria aceitado, ou melhor, teria pedido para não aceitar, porque já foi aceito, né? Então, porque é melhor você pegar os adversários desfalcados, sem sombra de dúvida. Ainda mais o Vasco da Gama, que só vê na Copa do Brasil a possibilidade de conseguir um título nessa temporada. O Atlético Mineiro ao menos disputa a Libertadores, o Corinthians ao menos disputa a Copa Sul-Americana, o Vasco da Gama não vai disputar o título do Campeonato Brasileiro por motivos óbvios. Então, entre os clubes, ninguém está errado, ninguém está certo. A CBF está errada? Eu acho que sim, porque dessa maneira abre um precedente muito grande. Só que ela optou por um lado, ela optou com quem brigar. Ela deu causa ganha para Flamengo e Atlético Mineiro. Flamengo e Atlético Mineiro ganharam a queda de braço em cima de Corinthians e Vasco da Gama. O que pode acontecer? Não sei. O Corinthians emitiu um comunicado longo, eu não vou ler aqui para não perder o tempo de vocês, mas é um comunicado longo que diz que está extremamente irritado. O Vasco da Gama emitiu um vídeo junto com o Pedrinho, presidente, e o Marcelo Santana, diretor de futebol do Vasco da Gama, e a torcida do Corinthians, a maior torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel, pede que o Corinthians não entre em campo. Falou, pediu, deu uma sugestão para o time não entrar em campo. A grande verdade é o seguinte, gente, todo mundo sabia que isso iria acontecer. E eu vou além, já pensando lá na frente. Olha o que pode acontecer. Se o Botafogo chegar à final da Libertadores, o que a chance é enorme, a verdade é essa, o Botafogo é amplo favorito em cima do Peñarol, a final da Libertadores é no dia 30 de novembro. Sendo que no dia 1º de dezembro está previsto um jogo extremamente importante pelo Campeonato Brasileiro. Apenas, nada mais, nada menos, Palmeiras e Botafogo. Onde eu quero chegar? O calendário do futebol brasileiro é horrível, gente. Essa é a verdade. A CBF não valoriza o próprio produto. Na minha opinião, a grande errada nessa história toda é a CBF. É a entidade máxima do futebol brasileiro. O futebol brasileiro precisa rever o calendário. Tem que encurtar os estaduais. E por que não encurta os estaduais? Não sei por quê, mas eu acredito que quem vota para presidente da CBF são os presidentes das federações regionais. Então, para não desagradar aqueles que votam, ele não quer encurtar os estaduais. Pelo menos é a minha visão, não é informação. É o que eu estou entendendo. Porque é muito simples. Para ajustar o calendário, e ano que vem vai ser pior ainda, tá? Ano que vem tem Mundial aí, o Intermundial. O Flamengo vai disputar, inclusive. Eu quero ver como que a CBF vai programar esse calendário.
de maneira sucinta, para finalizar nosso vídeo aqui, que eu passei as informações para vocês e eu quero a opinião de vocês. Vocês acham que o Flamengo está errado? Eu não acho. Eu não acho que o Atlético Mineiro esteja errado. Também não acho que o Corinthians e o Vasco da Gama estão errados. Quem está errado nessa história toda é a CBF, que não valoriza o produto que eles mesmos passam para as pessoas. O produto não é valorizado. A própria CBF não valoriza o próprio produto. A verdade é essa. Essa é a minha opinião, tá? Quero a opinião de vocês agora. Beijo para vocês, forte abraço. Hoje tem jogo do Flamengo. Para quem não sabe, o Flamengo vai com o time reserva contra o Atlético Paranaense, tá? Rossi, Wesley, Davi Luiz, Léo Ortiz, Ayrton Lucas, Pulgar, Alcaraz, Gerson, Matheus Gonçalves, Gonzalo Plata e Gabigol. É isso mesmo. Vai. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Só pedir para deixar like, se inscrever no canal. Bora dizer também que Gabigol será titular do Flamengo contra o Atlético Paranaense nesse domingo. O Flamengo vai escalar um time misto, até porque está de olho na partida da próxima quarta-feira contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Provável Flamengo para o confronto contra o Atlético Paranaense tem Rossi no gol, Wesley, Davi Luiz, Léo Ortiz e Ayrton Lucas na zaga, Pulgar, Alcaraz, Gerson e Matheus Gonçalves no meio, Gonzalo Plata e Gabigol na frente. A eliminação precoce do Flamengo na Libertadores, pela segunda temporada consecutiva, trouxe não apenas consequências esportivas, mas também financeiras. O planejamento para 2024 estipulava que o clube chegaria pelo menos às semifinais da competição continental, algo que não foi atingido após a derrota para o Peñarol. Além da perda de prestígio, o impacto no caixa é significativo, já que essa meta fazia parte do orçamento do clube para o ano. Sem essa classificação, o Flamengo não poderá contar com a premiação de 2,3 milhões de dólares, cerca de 11,6 milhões de reais, destinada aos semifinalistas. No documento oficial publicado no site do Flamengo, as metas financeiras incluíam chegar às semifinais da Libertadores, da Copa do Brasil, além da final do Carioca, que já foi alcançada com a conquista do título, e terminar o Brasileirão pelo menos em segundo lugar. Mesmo com a eliminação da Libertadores, o Flamengo ainda pode se recuperar, já que está nas semifinais da Copa do Brasil, onde enfrentará o Corinthians. Até o momento, o clube arrecadou 19 milhões de reais com essa competição, e uma possível vitória no torneio garantiria ao menos 31,5 milhões de reais caso chegue à final. Com a projeção de uma receita bruta de mais de 1 bilhão de reais, o Flamengo havia feito seu primeiro orçamento que ultrapassava essa marca sem a necessidade de contar com a venda de atletas. Porém, com a eliminação da Libertadores, o clube não alcançou uma das premissas essenciais para garantir essa arrecadação. No ano passado, mesmo com desempenho esportivo abaixo das expectativas, o Flamengo conseguiu ultrapassar a meta financeira, fechando com 1,3 bilhão de reais de receitas, graças, em parte, a outros ganhos e à venda de jogadores. A eliminação da Libertadores também exclui o Flamengo da possibilidade de disputar os altos prêmios da competição. O título renderia 23 milhões de dólares, cerca de 115,7 milhões de reais, enquanto o vice-campeonato garantiria 7 milhões de dólares, aproximadamente 35,2 milhões de reais. Esses valores fazem falta ao orçamento rubro-negro, e o clube precisará encontrar novas formas de equilibrar as contas até o fim da temporada. A situação se torna ainda mais crítica quando observamos o cenário no Brasileirão, onde o Flamengo está distante da meta de ficar entre os dois primeiros colocados. No Brasileirão, o clube atualmente ocupa a quarta colocação com 45 pontos, mas tem um jogo a menos. Para cumprir as expectativas orçamentárias, precisaria alcançar pelo menos a segunda posição, algo que se mostra cada vez mais desafiador com a distância para o líder Botafogo, que tem 57 pontos. O Flamengo entra em campo novamente neste domingo, às 20 horas, contra o Atlético PR, em uma partida que promete ser crucial não só para o técnico Tite, que enfrenta forte pressão interna, mas também para as pretensões do clube no campeonato.